Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista. E o programa de hoje é bem especial. Aliás, posso falar que o programa de hoje está bem passado. Afinal, o passado ele tem inspirado muito aqui os nossos costumes, está espalhado nas roupas, nos automóveis. Tem tanta situação de ontem que inspira os dias de hoje. Volta aqui para a câmera 1 então. E olha, para falar sobre isso, eu estou aqui com uma convidada bem especial, a modelo vintage e também showgirl, a Aurora Devine. Acertei o sobrenome? Isso, acertou sim. Então estava preocupado com ele. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Fábio. Boa tarde a quem nos assiste e obrigada pelo convite. Nós te agradecemos, agradeço muito aqui a sua participação. E deixa eu começar aqui falando aqui sobre a sua trajetória. Fala um pouco do ABC. Você nasceu aqui mesmo, na região? Isso, sou nascida em São Caetano do Sul. Com mais ou menos uns 12 anos de idade, minha família resolveu se mudar para Goiânia. Então foi uma outra cidade, um outro estado que eu tive o enorme prazer de conhecer e de morar por alguns anos. E quando voltei para São Paulo, voltei exatamente para São Caetano do Sul. Não no mesmo bairro que eu nasci, mas em outro bairro também muito bom. Aurora, e como é que esse trabalho de modelo vintage entrou na sua vida? Conte como tudo começou. Olha, já faz muitos anos que eu tenho uma admiração muito grande por tudo que vem da década de 30, 40, 50, sejam os filmes musicais ou mesmo a moda da época, a cultura, tudo isso sempre me encantou. Mas a gente se encanta com essas coisas e não sabe muito bem o porquê, né? Nossa, mas por que eu gosto de um carro antigo e não de um carro 0 quilômetro, aquele carro com designer moderno? Por que eu gosto de ver aquelas mulheres da década de 50, numa tela preto e branca, com uma caracterização totalmente da de hoje em dia. Então eu ficava me perguntando isso e começava a perceber que eu gostava muito disso, mais do antigo do que do moderno. Que legal. Então isso tudo foi me inspirando muito, até que eu cheguei a pensar realmente em me tornar uma mulher daquela época, para trabalhar como uma modelo ou como uma showgirl. E hoje você viu aqui caracterizada. Exatamente. Fala para o nosso telespectador, você está em que ano? Em 1930, 40? Estou em 1930, né? O meu cabelo, a minha maquiagem e o meu figurino também é um figurino mais 1930. As mulheres usavam mais vestidos na altura do joelho, cinturas mais marcadas. Eu não estou exatamente como década de 30, mas a minha inspiração vem da década de 30, que são as décadas que eu trabalho, 30, 40 e 50. Ok. Aurora, vamos ver agora aqui algumas fotos suas, até para o telespectador conhecer um pouco mais aí do seu trabalho. Enquanto as fotos forem aparecendo na tela, eu vou pedir que você comente aí, vá falando em cima até para situar aí o nosso telespectador. Okay, pode ser, produção? Fábio. Quando estiver pronto, aí vai aparecer. Olha lá, apareceu a primeira foto? Isso, essa foi uma foto, eu sou apaixonada por chapéus, então eu resolvi fazer essa foto com um chapéu, que é daqueles da minha coleção, né? Então, eu resolvi fazer essa foto para mostrar essa paixão. Bom, aí eu tô com um fardamento militar inspirado nas mulheres da década de 1940, da Segunda Guerra Mundial, porque eu faço parte de um grupo de reencenação histórica chamada Monte Castelo. Então, todos nós fazemos essa reencenação voltada para a Segunda Guerra Mundial, que também conta um pouco da história dos nossos pracinhas, né? Então eu estou com um fardamento voltado mais para a mulher americana nesse dia, né? Esse foi um ensaio muito legal, inspirado no universo tique, que é havaiano, né? Uma cultura havaiana, e que eu fiz no Museu do Ipiranga, que foi umas fotos bem legais que eu consegui fazer no Museu do Ipiranga com a fotógrafa Juliana do Estúdio Nacaia. Então ficou fantástico, eu adoro o trabalho dela. Então essa inspiração foi voltada para o tique. Bom, eu adoro o animal print, né? As roupas com estampas de bicho, e onça é uma das minhas preferidas. E essa foi uma das fotos que inclusive vai sair na edição da Mix Magazine, que vai ser uma edição próxima, né? Essa foi uma foto, inclusive, que eu contracenei com o meu namorado. Ele também gosta bastante do antigo. E foi uma foto para a Modista Atelier, que é um ateliê de vestidos de noiva que segue a linha retrô, em São Paulo. Então ficou bem interessante também. Aqueles filmes antigos de época, né, de campo, parece assim. Isso. Essa é mais uma foto, e talvez a gente teve uma inspiração voltada para Branca de Neve, também para a Mix Magazine, que vai ser lançada agora nas próximas semanas, e vai reunir todas essas imagens. E seus traços, né? Seus traços são muito impressionantes porque remetem
né? Algo realmente tem muito a ver, né? Isso, e a caracterização também, ela ajuda bastante. Essa é uma das fotos que eu gosto muito também, que foi um show que eu fiz no The Sailors, num concurso de pin-up, que foi esse ano, foi o primeiro concurso que o pub realizou. E eu tive o grande privilégio de fazer um show com leques de plumas, uma apresentação, uma performance. E foi muito agradável, foi bem bacana, estava cheia a casa, muitas meninas, garotas desfilando como modelo pin-up, foi incrível. Eu já vi um show parecido assim nesse figurino no... Vamos lá, continua depois. Bom, essa foi um dos ensaios que eu fiz recentemente e que eu adorei. Foi também com o Estúdio Nakaya. E essas fotos, elas remetem, eu quis fazer exatamente voltado pro nosso teatro de revista da década de 50 e que tivemos e temos ainda grandes vedetes, né? Então eu fiz algo inspirado nelas, já que elas costumavam em seus usar esse maiozinho, que era voltado justamente para a década de 40, 50, muito né? Muito bacana, olha, parabéns pelas fotos. Obrigada, muito Fábio, legal mesmo, obrigada. Muito legal. Por que você acha que as pessoas elas têm esse interesse em buscar na estética uma valorização, assim, buscar no passado essa valorização? No geral, você já contou um pouco o seu, né, que você tem essa busca. Agora, no geral, o que você imagina? Porque hoje em dia muitas pessoas gostam, né? Exatamente. Às vezes, Fábio, o que acontece? As pessoas me olham e acham diferente. E aí elas perguntam, nossa, mas parece antigo, mas qual que é a sua inspiração, né? Para conseguir fazer um trabalho diferenciado, para se vestir assim, você se veste todo dia assim, as pessoas têm uma curiosidade de saber. E hoje eu tenho percebido que muitas garotas, principalmente adolescentes, têm procurado mais saber sobre a cultura pin-up. E eu acredito muito por conta de uns astros, ídolos pop, que acabou retomando um pouco dessa estética em alguns videoclipes, em alguns CDs, em alguns álbuns. Então, assim, eu sempre costumo dizer, né, geralmente as adolescentes, como a pin-up tem aquela coisa da ingenuidade e da sensualidade, isso atiça e aguça, né, a curiosidade de muitas meninas. E por ser alguma coisa bonita, curiosa, diferente, então eu acho que é isso, essa combinação acaba shows em suas apresentações, atiçando a curiosidade de muita gente, e é uma coisa bonita de se ver. Então, por isso que eu acho que as pessoas gostam. Das gerações antigas, dessas décadas antigas, qual é o período aí que mais te atrai? 30, 40 e 50. Essas três décadas, esse trio. Exatamente. Tanto pela costura, pela vestimenta, né, pela moda da época, quanto pela cultura. Eu, praticamente... ouço muita música clássica e, aliás, eu gosto muito de jazz, dos clássicos do jazz. Lindy Hop, todos esses estilos musicais que fizeram sucesso e que foram característicos dessa época. Né? Que continuam fazendo até hoje. Continuam. Existem muitas bandas hoje que desenvolvem um trabalho muito bacana voltado para isso. Então, não são só as pessoas que se vestem, que se caracterizam ou que fazem um trabalho assim. Bandas também, grupos de reencenação que buscam trazer para os dias de hoje o que nós tivemos na história do mundo e que foi muito importante para todos nós. O mundo virou vintage, então? O mundo está vintage. Está vintage, eu acredito muito nisso. Tem certa vez um psicólogo, um sociólogo falou que o ser humano, conforme o tempo vai passando, então coisas que daqui a 10, 15 anos, às vezes até algo que nós não gostamos hoje, podemos gostar lá na frente. Sim. Porque ele acredita que o tempo faz isso. Com certeza. Né? Então, tudo indica que nós podemos, daqui a 10, 15, 20 anos, estar cantando aí o Michel Teló, estar idolatrando aquilo que nós criticamos hoje. Será que você acha? Olha, eu acho que a gente depende da qualidade também, sim, né? Com certeza. Eu acho que depende do gosto pessoal, né? Assim, eu acho que todos nós, né, durante a nossa vida, a gente passa por um processo de amadurecimento muito grande. Então, de repente, tem coisas que a gente até então não enxergava e que a gente passa a enxergar com esse processo de maturidade. Então, essa questão do vintage não foi muito bem isso que aconteceu comigo, né? Não era uma coisa que eu não gostava e que passei a gostar. Foi uma coisa que eu sempre gostei. Mas sabe aquela história de que as pessoas falam dessa água, você não pode falar que dessa água você nunca vai beber? Enfim, eu acho que a gente tem que estar aberto a conhecer outras coisas, para que a gente também tenha uma formação de opinião e uma base, né, de informação. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a tudo, mesmo eu com o meu estilo vintage, eu estou aberta e antenada a muitas coisas modernas que acontecem hoje. Então, eu acho que assim, por mais que
que eu tenha esse estilo voltado para a época, eu também sou uma moça, uma pessoa, né, do século XXI, nasci na década de 80 e sou adepta de algumas modernidades, né, como não, um celular, um computador, enfim, apesar de gostar muito de móveis antigos, de Máquina de escrever. Máquina de escrever, telefone, máquina fotográfica antiga, né, câmera. Gosto bastante. Você falou aí, você usou a palavra enxergar. Você que incorpora, que faz um trabalho desse na pele, né, literalmente falando, na sua opinião, qual é o mais nostálgico de todos os sentidos? O olfato, o tato, a visão? O que você pode falar sobre isso? A visão. Eu acredito que seja a visão. Porque é a partir daquilo que você vê que você consegue trazer para você uma experiência, uma informação. E a partir disso, você visualizando outras pessoas, você visualizando outras culturas, você acaba tendo isso para você. E aí começa todo um processo de caracterização, todo um processo de conhecimento, de busca de informação, que é o mais importante. A gente tem muita coisa hoje na internet que mostra para a gente como é que era na época, né? Eu, para os fardamentos militares que a gente utiliza no grupo de reencenação, a gente pesquisa muito. Olha, tem muita coisa que a gente não acha na internet, mas tem coisas que a gente procura e acha muito em livros, principalmente em livros americanos, livros, enfim, de outras nacionalidades, né? E é interessante porque, assim, a cultura pin-up, eu sempre falo isso, não é uma cultura propriamente brasileira, é uma cultura americana. E nós fomos adaptando aqui no Brasil. Então, eu acredito que nós, na década de 50, por uma grande influência também que nós tivemos nos Estados Unidos, tivemos grandes modelos pin-up, né? As próprias Miss em seus concursos, elas seguiam aquela estética da cinturinha fina, do corpo mais violão, né? Que é um corpo mais cheio de curva e que não segue aquela estética hoje da moda que a gente tanto conhece e que algumas pessoas tanto debatem, que é a questão da magreza extrema, né? Então, isso é uma coisa que é seguida hoje em algumas passarelas, mas que na época era totalmente diferente. É um assunto sério, né? Até questão de saúde aí. Com certeza. E hoje, como eu falo, às vezes a mulher é um pouco mais cheinha e não gosta de suas curvas ou acha que não está dentro de uma estética que é adotada hoje. Mas eu digo, as mulheres, elas são bonitas da maneira como elas são. Claro. Né? Às vezes a gente faz uma série de modificações no corpo, cirurgias plásticas, mas eu acho que não. As mulheres na década de 50, 40, elas eram naturais. E eu acho que é isso que é o bacana de hoje em dia, né? Aurora, apesar de você fazer esse belíssimo trabalho, muito bonito mesmo, esse trabalho cultural com o passado, você se considera uma pessoa nostálgica? Fica pensando no que deu de errado, o que não acabou acontecendo? Fala um pouco. Olha, totalmente. Eu gosto bastante dessa época, né? Então eu fico me imaginando, será que se eu tivesse nascido nessa época e tivesse vivenciado tudo aquilo, como é que seria? Porque a gente sabe que na década de 40 nós tivemos a guerra, então nós tivemos períodos muito difíceis no passado. Verdade. Talvez uma sociedade muito machista na época. Então eu não sei se eu vivesse naquela época, se eu ia gostar tanto quanto hoje. Né? Hoje eu faço um trabalho de caracterização. Também, né? Exatamente. Muitos fatos que marcaram o mundo e que marcaram toda uma geração. Você inclusive falou aí do nome do seu grupo, né? Monte Castelo. Isso. Acredito que é uma homenagem à Batalha de Monte Castelo. Exatamente. Né? Na Itália, que inclusive completou 70 anos no novembro agora, né? Que completou 70 anos essa batalha. Completou 70 anos, nós vamos ter uma grande festividade na Itália em abril, agora do ano que vem, né? De 2015. E estamos aí com grandes novidades que ainda... Né, a gente vai guardar. Você vem contar aqui de novo. Com certeza. Mas nós estamos pensando, alguns participantes do grupo, em viajar até a Itália para participar desse grande evento. Tomara que dê certo. Que vai reunir bonito trabalho que vocês fazem, claro. Enfim. Que legal. Olha, a conversa aqui está muito boa, mas eu preciso chamar um intervalo. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto aqui com a modelo vintage, Aurora Divine. Ok.
covarde. Ok, voltamos aqui com a nossa entrevista retrô com a Aurora Devine de São Caetano do Sul. Aurora, você que faz esses trabalhos de caracterização de época, e aqui na região, faz bastante, é muito chamada aqui, mas é na capital? Quais são os lugares que você mais costuma ir? Olha, Fábio, em muitos lugares, que nem aqui no ABC nós temos um grupo de pessoas que também se caracterizam, algumas meninas que são modelo pin-up, nós temos também muitas marcas que trabalham com esse público. Então, nós temos grupos grandes no ABC, nós temos grupos grandes em São Paulo e em outros estados do Brasil, porque aqui a gente fica em contato com muita gente, né? Facebook, que é uma ferramenta que a gente conhece, troca muita experiência. Eu conheço muitas pessoas no Brasil todo que fazem um trabalho super bacana, né? Então, não é só no ABC, mas no ABC também tem bastante. Inclusive, há uns dias atrás, eu fui me apresentar em São José dos Campos, num barzinho, e foi super legal, porque o pessoal foi super receptivo, são pessoas muito bacanas. Eu agradeci extremamente pelo carinho de todo mundo que esteve lá naquele dia, e muitas pessoas perguntavam, olha, mas qual que é a inspiração que você busca para fazer essas performances? Porque eu fiz 2 performances, uma com uns leques de pluma e a outra como Carmen Miranda, que é uma... Que legal, que tem esse fato, você além de modelo, você interpreta, não é? Isso. Tem um lado aí de atriz. Isso mesmo. Claro. Bom, eu faço sapateado americano, eu faço balé clássico, e eu também faço, porque assim, eu comecei a fazer zumba para queimar calorias. Porque assim, não é só a gente ficar, né, comendo horrores, doces que eu amo e Claro. não queimar. Então assim, o sapateado ele ajuda muito, claro, né, na própria forma física, mas eu busquei mais o sapateado e o balé clássico para me aprofundar ainda mais na questão da dança, que eu particularmente amo. E quando eu comecei a fazer a zumba, foi com um propósito que depois virou outro. Porque como combina vários ritmos, sabe quando você pega uma desenvoltura, você tem aquela desenvoltura do seu corpo, que você começa a perceber que outros tipos, outros estilos musicais, que não sejam voltados para a época, mas que combina ritmos latinos, música, outras músicas, Sim. isso faz com que a gente adquira também uma desenvoltura diferente daquela que a gente estava acostumada. Então, eu descobri na Zumba também uma maneira muito prazerosa de fazer uma atividade física aeróbica e também desenvolver ainda mais toda aquela bagagem que eu já tinha na questão da dança. Todo molejo. Todo molejo, exatamente, porque a gente não pode ficar durinha no palco, né? A gente tem que ter uma desenvoltura muito boa do corpo, um domínio muito bom do corpo, né? Sobre esse seu lado de atriz, você interpreta cenas de filmes antigos? Isso. Quando eu comecei, Fábio, os musicais ou o projeto de apresentações musicais, bom, eu sempre gostei dos filmes da época, né? E a maioria dos filmes são filmes musicais. E quando eu comecei a fazer o sapateado americano, é porque eu assistia muitos filmes musicais da época e me apaixonei por aquele estilo. E procurei saber muito mais, né? Como é que nasceu o sapateado, né? Que veio das fábricas, dos chãos de fábrica da época, né? Os operários, eles tinham um sapato com uma tarraxa de ferro para, acho que não machucar o pé, enfim, eles trabalhavam em chão de fábrica e na hora do intervalo todos saíam e começavam a fazer os sons. Interessante. Eles começavam a fazer os sons com os pés e dançavam e tinha todo um ritmo e um estilo musical, porque o sapateado é visto como um instrumento de percussão. Então, eu comecei a me apaixonar pela história e muitos musicais têm o sapateado incluso, né? A gente vê o Fred Astaire, que eu particularmente sou fã, o Gene Kelly, que são os maiores nomes, né? Mas nós tivemos também, não só esses atores, mas grandes nomes do tap dance, do sapateado americano. Então, isso foi me apaixonando de uma forma que eu busquei fazer o sapateado, porque eu acho lindo. Então, eu faço hoje apresentações com o sapateado. E tudo isso foi me trazendo bagagem para que eu fosse para os musicais, para que eu pudesse fazer uma cena inspirada na Ginger Rogers e no Fred Astaire, para que eu pudesse fazer cenas... Fala o nome de um filme aí, da cena de um filme que você... Esse filme, por exemplo, eu não me lembro muito bem o nome, eu sei que tem o Piccolino com o Fred Astaire, que ele também dança bastante. Esse da Ginger Rogers, você me pegou agora que eu não lembro o nome dele.
Mas a Se eu cena, lembro, como durante acontece a a cena? entrevista- Fala da cena, onde acontece? Tem um círculo grande, como se fosse um palco, que eles começam a dançar ali dentro. E depois chega uma hora que ele passa ela pro lado de fora e ele vai, depois eles entram novamente. É uma dança, assim, muito gostosa de se ver. E nesse filme O Piccolino, que eu citei para você, tem a Rita Hayworth, que é uma grande atriz, que eu particularmente sou muito fã, talvez uma das que eu mais gosto do cinema americano. E Essa tem eu não uma conheço, hein? Você cena... falou do Fred Astaire, ok. Isso, Ginger Rogers, Ok, Rita Hayworth. Ela fez o filme Gilda, de 1946, que é um dos filmes mais famosos da carreira dela. E eu interpreto ela também em uma das performances que eu faço, voltada para aquela música Put the Blame on Me, que ela canta num cassino e ela faz uma performance mais sensual. Chega uma hora que ela tira a luva e que as pessoas chegam a dizer: eu nunca vi ser tão sensual a você retirar uma luva do braço. E ela conseguiu, Que legal, hein? ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu ser sensual na maneira como ela dançava, como ela retirava as luvas, enfim. Você falou aí de dança sensual, me veio na mente agora aqui conversando com você o Tarantino, que aquele é clássico, né? Aquela cena da Uma Turma dançando com o John Travolta. Exatamente, eu adoro. Você também gosta dessa cena? Eu adoro Pulp Fiction. Essa cena é do Pulp Fiction. Isso, Pulp Fiction. Ali já algo mais anos 70, né? 60, 70. Isso, eu gosto bastante dessa cena do Quentin Tarantino, né? Que ele imaginou com a Uma Thurman e com o próprio John Travolta. E depois eles chegaram a repetir essa cena num outro filme, mas não era bem essa dança, mas era uma dança também da dupla. Uhum. Eu esqueci também o nome do filme. Tá, sabe quando tá na ponta da língua e você não lembra? E eles retomaram essa cena, não exatamente como foi no Pulp Fiction, mas fizeram bem parecido. Mas bem parecido e já com outros estilos, né? Então é uma dança também muito legal, né? Foge um pouco da época que eu trabalho, mas como eu disse, eu sou fã de cinema, então eu assisto muita coisa, não só baseado naquelas épocas que eu assisto para conhecer mesmo, para ver como é que funcionava, mas e tem muitos filmes hoje, muitos filmes falando do passado, né? O próprio, teve o artista agora, né? Que ganhou o Oscar. Isso. Teve também do inventor lá, o Hugo Cabret? Também Isso. que tem essa temática, né, de volta ao passado. Exatamente. Ou seja, é como nós dizemos, como você falou aqui, o mundo está vintage, né? Isso, até aliás eu estava assistindo um filme esses dias, que talvez tenha sido uma inspiração para mim hoje, Once Upon a Time in America, que Era Uma Vez na América, um filme de gangster, que eu gosto bastante também da história, né? A gente cita muito Poderoso Chefão, volume 1, 2 e 3, que também é muito bom, e se passa, acho que a partir da década de 40, mas esse Era Uma Vez na América, ele se passa na década de 30, 20 e 30. E também você percebe, né, o estilo, a caracterização de todos os personagens, que é muito interessante. E um filme também muito bom, que é um personagem que eu amo, e que eu acho que milhares de pessoas amam também, é o Charlie Chaplin. Que inclusive você, olha aqui, está tatuado na sua perna. Isso, exatamente. Que legal, hein? Fãs, nem preciso falar que você é uma grande fã. Eu sou fã de toda a obra dele, ele realmente foi ele foi fenomenal e ele marcou a história dele para que outras pessoas pudessem dar continuidade naquilo que ele fez, né? Ele foi um revolucionário. Então eu admiro muito ele por isso. Cheguei a ver a biografia dele. Ficou legal essa tatuagem, ficou muito bacana. Eu particularmente assim tenho um gosto peculiar aí para tatuagens. Adoro tatuagens. Que inclusive é um pouco contraditório. Isso. Essas tatuagens que você tanto gosta hoje não estavam tanto na moda assim antigamente, não é verdade? Não, antigamente não. As tatuagens, elas não eram tão populares, né? Porque geralmente as tatuagens elas eram feitas por marinheiros, por soldados, até por bandidos e prostitutas da época. Então nós temos assim uma classe meio que fora da sociedade da época, que eram os mais rebeldes e que faziam as tatuagens. E nós tínhamos muitas mulheres que também eram tatuadas, mas elas eram participantes dos freak shows da época, da década de 20 e 30. Olha. Então elas participavam desses freak shows e para serem diferentes daquilo que a sociedade pregava na época, elas eram todas tatuadas, né? Então isso é bem interessante. E depois, reis inclusive, né? Reis da Europa tinham tatuagens, poucas, mas tinham escondidas, e isso foi se popularizando, né?
Mas as pin-ups, por exemplo, elas não tinham, na época, tatuagem. Os desenhos que a gente vê não são de mulheres tatuadas. Mas hoje em dia, as pin-ups, elas também vieram um pouco se modernizando, se customizando, né? Então, as tatuagens, elas também fazem parte disso. Eu acho que é até legal, E é uma arte muito como nós antiga. vimos nas fotos, até nas suas caracterizações, o fato de você ser hoje uma mulher que gosta de tatuagem e colocando uma roupa assim que remete ao passado, fica uma contradição sensual, bacana, bonita de se ver, né? Eu acho que isso também não sei se já te falaram isso, mas dá essa ideia também, né? O choque entre o velho e o novo ali, ou algo isso, e que muita acaba gente, ficando bem legal. Muita gente faz tatuagem old school, que é um dos estilos mais antigos de tatuagem, né? Então, isso também remete ao passado. E a tatuagem é uma coisa muito antiga, é uma arte, né, na verdade, muito antiga. Então, isso acaba também remetendo ao antigo, mesmo que não fosse tão popularizado na época, né? Ok. Aurora, olha, infelizmente chegamos aqui ao final, estamos chegando ao final do programa, mas eu vou deixar você totalmente à disposição com a sua câmera. Dê o recado aí final, passe seus contatos também, eu sei que você tem uma página no Facebook, Isso. Então faça a sua divulgação. Bom, quero agradecer, Fábio, pela oportunidade de estar aqui hoje, quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Bom, minha página no Facebook está como Aurora Divine, também deixo o meu contato de telefone, que é o 997742796, que é o meu contato para... enfim, para eventos, para performances como showgirl, para fotografias como modelo vintage. E agora, no dia 14 de dezembro, eu estarei no Memorial da América Latina, no Mercado Mundo Mix, fazendo uma performance, na verdade duas, especial a partir das 15h30. Estão todos convidados. Claro, estão todos convidados. Olha, muito obrigado, viu? Muito Obrigada legal mesmo você, falar Fábio. contigo, tá? Obrigada, muito legal. e obrigada Parabéns a aí pelo todos. Trabalho. Muito bonito mesmo, as suas fotos aí sensacionais. Legal mesmo. Obrigada, eu que Ok? agradeço. Ok, muito obrigado a você que assistiu aqui, que acompanhou essa bela entrevista aqui com a Aurora Divine. Nós voltamos numa próxima edição. Muito obrigado e até lá. Obrigada. Tomar uma água agora aqui. Vai.